pessoal. A gente faz parte da disciplina de Finanças Públicas e nesse trabalho a gente vai abordar um pouco sobre os princípios orçamentários da administração pública. Então vamos lá. O que seriam esses princípios orçamentários? São premissas e linhas norteadoras que devem ser observadas na concepção e na elaboração do orçamento público. Esses princípios, eles são aplicados a todos os poderes e entes públicos, certo? E eles garantem a transparência e a racionalidade ao orçamento público, certo? Quando eles são, vamos dizer assim, obedecidos, fica muito mais fácil da população, do poder legislativo, do poder judiciário, fazer a fiscalização disso, certo? Então vamos lá aqui começar. O princípio inicial que a gente vai estudar é o princípio da unidade, certo? Que foi uma inovação presente na Constituição Federal de 88, certo? Mais precisamente no parágrafo 5º do artigo 165, certo? Esse princípio nos diz que o orçamento deve ser uno, isto é, a gente deve ter apenas um orçamento para cada ente federativo. Não deve-se, portanto, elaborar um orçamento para cada poder. Ou seja, em um orçamento só, vamos dizer, a União, que é um ente federativo, ela vai ter que abranger os seus fundos, todos os seus poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, as entidades de administração direta e indireta, fundações mantidas pelo poder público, entre outros, né? Certo? O próximo princípio é o princípio da totalidade. Esse princípio da totalidade surgiu para combater o descumprimento do princípio anterior, que a gente abordou, que é o princípio da unidade. Segundo esse princípio, o orçamento público ele será integrado pelos orçamento fiscal, orçamento de investimento das estatais e orçamentos da Seguridade Social. Passando um pouco mais à frente, nós vamos ter o princípio da anualidade. Esse princípio ele nos diz que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo. Esse período geralmente é de um ano, mas nós temos algumas exceções. Aqui a gente citou como exceção que créditos especiais e extraordinários, quando são autorizados nos últimos 4 meses do exercício, eles são reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente, certo? O próximo princípio é o princípio da exclusividade, certo? Esse princípio diz que a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira. Ele tem como finalidade evitar a cauda orçamentária, ou seja, inclusão de temas não orçamentários na lei orçamentária anual, como forma de contornar o processo legislativo mais lento. Acontecia muito de quem estava elaborando orçamento colocar coisas alheias ao princípio orçamentário, ao orçamento na LOA, para evitar que esse dispositivo que foi adicionado passasse por um processo legislativo assim, mais penoso, mais dificultoso. Porque quando ele era incluído na LOA, ele passava pelo mesmo rito que a LOA passa, que é um processo mais rápido. Então, eles burlavam muito isso. Então, esse princípio da exclusividade evita que isso aconteça. O próximo princípio é o princípio do equilíbrio. Esse princípio diz que o montante da despesa autorizada em cada exercício não pode ser superior ao total de receitas estimada para o mesmo período. Ele tem como função evitar o déficit fiscal, que se gaste mais do que se arrecada. Mas vale lembrar que o superávit financeiro, que é você gastar menos do que arrecada, não é o objetivo principal desse orçamento. Ele visa evitar o déficit fiscal. Ele não busca o superávit, ele evita o déficit, beleza? O próximo princípio é o princípio da especialização ou o princípio da discriminação, né? Que diz que as receitas e despesas devem aparecer de forma discriminada, de tal forma que se possa saber as origens dos recursos e sua aplicação. O principal objetivo desse princípio é facilitar o controle e inibir concessões genéricas de despesa, certo? Nós temos também o princípio do orçamento bruto, que diz que as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Esse princípio visa a transparência e o controle do orçamento. Nós temos também o princípio da universalidade, que nos diz que o orçamento deverá conter todas as receitas e todas as despesas. Tem o princípio da não vinculação dos produtos dos impostos, né? Veda a destinação das receitas de impostos para os órgãos, fundos ou despesas específicas, garantindo ao administrador a liberdade de alocar os recursos conforme a conveniência e a oportunidade. Aqui nós temos alguma exceção. E para finalizar, nós temos o princípio da unidade da tesouraria, que o recolhimento de todas as receitas será feito em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedado qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Este princípio evita a ociosidade dos recursos. Quando você centraliza, fica melhor você administrar esses recursos e facilita também o controle, beleza? Pois era isso, a gente queria falar um pouco sobre esses principais princípios, então só temos a agradecer pela atenção. Obrigado.